Olá! Eu sou Alessandra Andruweit, psicóloga, coach e participante dessa consultoria Estalo, né, para desenvolver pessoas, e você está aqui no nosso canal no YouTube. Este vídeo de hoje é para te contar por que eu me encantei por o olhar de carreira, recrutamento e seleção, para construir equipes a partir de valores, né, de conhecimento das pessoas, motivação, tudo isso. Eu gosto desse tema e é por isso que eu venho falar aqui para vocês, né, para incentivar vocês a olhar para isso, né. Bom, o início da minha carreira foi no recrutamento e seleção, né, conhecer formas de fazer, né, uma entrevista, possibilidades de dinâmicas de grupo, um processo bem desenhado, etapa a etapa, contar com avaliações psicológicas, avaliações comportamentais, laudos, pareceres, né, acompanhar o desenvolvimento das pessoas a partir disso. E aí acabei me envolvendo aí, conhecendo diversas ferramentas, não só a partir dos nossos estudos, mas também da nossa experiência, para entender e identificar a melhor pessoa para aquela vaga, né? E o que eu mais gostava desse processo era a gente poder ver a pessoa trabalhando bem, a pessoa trabalhando feliz, e eu passar por ela me dizer: Ali, tu não me mentiu lá na entrevista, né? Olha todos esses desafios que eu tô passando, né? Tudo aquilo que eu tô me deparando, tu me contou desde o início da entrevista. E isso não tem preço, né? Das pessoas estarem no lugar onde a gente possa dizer para elas, né, a realidade daquela organização, as questões que ela vai se deparar, do porquê que essa vaga está em aberto, qual é a estrutura da equipe, da liderança. Tudo isso são responsabilidades que a gente pode trazer nesse espaço, que é um pedacinho de um processo DRH, né? Um subsistema lá, é uma entrada da pessoa de tantas outras formas que a gente tem, né, de tocar o colaborador, mas eu sempre falo que o recrutamento e seleção é a porta de entrada. E quando a gente fala disso para as pessoas e poder preparar profissionais de RH para que eles façam esse processo de uma maneira estratégica, a gente também precisa lembrar da importância da liderança nessa construção, né? Então o recrutamento e seleção não é aquele espaço, né, em que a gente vai olhar para a carreira das pessoas, identificar, né, como que elas estão, as experiências que tiveram, colocar elas naquela cadeira que está vazia e entregar isso, né? Bom, agora os outros processos cuidam dessa pessoa. Para além disso, né, a gente poder ser estratégico de fato, identificando de por que a gente tem essa abertura de vaga, por que houve um desligamento, por que tem um aumento aí do quadro de pessoas, por que aquela pessoa precisa ter esse ou aquele conhecimento e por que essa liderança precisa se envolver ativamente nesse processo, né? E é isso que a gente fala dentro das organizações, né? Quando a gente tem uma consultoria de gestão de pessoas aqui na Estalo, onde a gente estrutura essa área junto com o RH, a gente traz esses elementos que são extremamente importantes, né? Não só do profissional, mas a estrutura da área, né? Os processos desenhados, os fluxogramas descritos, né? E bem entendidos, com políticas, né? Com todas as amarrações que precisa ter. Por um outro lado, quando eu estou falando de liderança, a gente leva a esse desenvolvimento o que a gente chama de construir equipes, né? É para a gente ter esse líder consciente de quem ele precisa buscar, de quem ele precisa ter na sua equipe, de ele ser responsável por a entrada dessa pessoa, né? A gente tem diversos dados da importância que a gente precisa dar desde o primeiro contato com um candidato, né, até a sua entrada. Este processo de inicial das pessoas, elas de fato fazem muita diferença posteriormente no seu engajamento e também na sua forma de conduzir aí o seu dia a dia, suas responsabilidades de uma maneira assertiva, de uma maneira combinada, né, contratada. Então, tudo isso são importantes. A gente tem a consultoria de gestão de pessoas que olha para esse profissional de RH e cuida desse processo e dessa estrutura diária.
e também para as lideranças, no momento que ele precisa entender dessa porta de entrada e da responsabilidade que ele tem de construir esta equipe. E esse é um tema que eu amo falar, né? O senso de carreira, de propósito, do como que a gente precisa entender valores pessoais e organizacionais, o fit cultural, o match de perfis, as competências levantadas e avaliadas. Tudo isso é algo que eu amo falar, eu amo trazer e praticar, né? E é isso que a gente busca levar para os nossos clientes, para a realidade das pessoas, da gente trazer essa responsabilidade tão bacana, né? Tão grandiosa e que muitas vezes parece simplória, mas que ela faz uma grande diferença nos resultados da organização dos negócios. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né? Esse encanto que a gente tem por esse tema, de toda vez que eu posso tocar, né, nesses assuntos dentro das organizações, dentro dos RHs, eu vou estar lá, né? E a gente procura muita ferramenta, muito recurso. Hoje tem muita pesquisa falando sobre essa temática, esse assunto. Se você tem mais interesse em falar sobre isso, nos procura, né? Vem falar com a gente, vamos trocar ideias, figurinhas, porque a gente adora e a gente gosta de estar envolvido aí nesse processo de construção, não só de desenvolvimento, mas de processos enquanto consultoria de RH. Certo? Beijo!